Este podcast é patrocinado pela BRZ Insurance. Sejam bem-vindos para mais um episódio do Imigrante Rico Podcast com o seu host, Thiago Prado. Aqui, bata um papo cabeça com imigrantes que conquistaram sucesso na terra do tio Sam. E hoje eu estou aqui com a Carla Barbosa, natural de São Paulo. São Paulo, capital? Capão Redondo? Não! Bem-vinda, viu? Obrigada, Thiago. Obrigada pelo convite. É um prazer imenso te ter aqui. Obrigada. Prazer todo meu. Eu sou de São Paulo, eu sou da Penha, Zona Leste de São Paulo. Quase lá, né? Quase lá. Que show. Tem quanto tempo que você já está aqui na terra do tio Sam? 10 anos. 10 anos. Vai fazer 10 anos agora em fevereiro que nós chegamos. Eu tô curioso para conhecer um pouquinho dessa história sua antes, entendeu? Então, turma, fica ligado porque eu tive só um pedacinho da história dela. Eu acho que esse resumo aqui não é o suficiente, não. Porque você começou a trabalhar muito cedo mesmo, né? É verdade. Comecei a trabalhar com 12 anos, né? Eu trabalhava antes até. Meu pai sempre foi empreendedor. Então, eu ajudava, ele tinha uma sorveteria, eu já ajudava na sorveteria sem nem ele saber. Que legal. Como assim, sem nem ele saber? Às vezes eu vendia, o cliente saía com troco, por exemplo, tinha, sei lá, 25 centavos de troco. Certo. Eu ficava do lado da sorveteria vendendo confete para pegar o troco da cliente ali vendendo confete. A pessoa não queria confete, mas eu era criança, né? Você já tinha no sangue espírito vendas. Empreendedor. Que legal. E aí você cresceu em São Paulo, nascido em São Paulo, viveu ali nesse ambiente empreendedor, viu seu pai... Sim. Fazendo isso todos os dias. E sua mãe? Tem mais irmãos? Não, sou filha única, né? A minha mãe também sempre trabalhou muito. Meu pai, ele tinha uma deficiência física. Então, um certo ponto da vida, minha mãe teve que trabalhar mais que ele, né? Mesmo ele sendo empreendedor, ele criou maneiras de trazer recursos para dentro de casa. Que legal. E a minha mãe, ela é, assim, minha inspiração, porque trabalhou muito para se dedicar, para manter a nossa família. Mulher forte. E eu perdi meu pai aos 12 anos. Uau. Então foi aí que eu falei, eu preciso trabalhar para ajudá-la, né? Eu vi ela no desespero de realmente precisar de um apoio ali para manter a casa. E aí comecei a trabalhar no supermercado. E aí ficou vocês duas. Eu e ela. E quando seu pai veio a óbito, o que aconteceu com os negócios? A minha mãe tocou a empresa. Ela continua ainda? Na verdade, aí nessa época, meu pai já tinha uma outra empresa que era de restauração de assoalhos. Tá. E aí é um trabalho bem pesado, né? Assim, sim. Principalmente para uma mulher. Sim. Aqui é como se fosse a pintura para... Sim. Né? Não sei se vocês conhecem, restauração de assoalho usa uma máquina, uma lixadeira bem grande. Então, minha mãe tomando conta daquilo com os funcionários. Sim. Foi uma barra. Guerreira. Uau. E aí você foi trabalhar no supermercado já com 14? Comecei como jovem aprendiz. Uau. Né? Eu arrumei esse trabalho, minha mãe nem sabia. E aí cheguei em casa, falei, você precisa assinar aqui que eu arrumei um trabalho. Hoje em dia tem jovem aprendiz ainda no Brasil? Eu acredito que tem. Isso é uma oportunidade legal, né? Da pessoa se desenvolver e crescer. E como que foi essa primeira experiência sua? Você lembra qual que foi os insights que você tirou ali? Porque sim, eu até outro dia me deu alguns insights sobre isso, porque eu trabalhei na parte de reposição no mercado, né? E eu tinha que organizar, empilhar produtos de bazar. Então, aquelas caixinhas de palito de dente, sim. Eu tinha que empilhar uma do lado da outra. E eu tinha uma supervisora que ela era muito crítica. Então, às vezes, ela vinha, derrubava todas as caixinhas, falava, tá tudo errado, tá tudo torto, aqui você precisa reposicionar esses produtos. E naquela hora, eu era imatura, né? Criança, adolescente, chorava, não entendia o que eu estava passando ali. E eu sabia que aquilo não era uma forma de se tratar as pessoas, né? Certo. Outro dia, esse insight que eu estou falando foi... Eu estava organizando alguns produtos, né? Eu represento alguns produtos do Brasil, sou distribuidora de produtos aqui. Estava organizando as prateleiras e lembrei desse dia, dessa experiência. Falei, tem um grande ditado, sabia? Um grande ditado que aí fora que é o seguinte: você pode não lembrar as palavras que as pessoas te dizem, mas como ela te faz você se sentir, você nunca esquece. É verdade, é verdade.
Isso é bem o que eu senti na época, né? A gente não quer... O sentimento você tem até hoje. Você não lembra exatamente o que ela disse pra você, mas aquele sentimento, aquela cicatriz fica ali. Exatamente. E é o que eu não quero passar para as pessoas que trabalham comigo, né? Isso é muito importante. E aí, quando você saiu... Você ficou quanto tempo de jovem aprendiz? Vai até os 16, 17? Como que funciona? Eu não sei. Eu fiquei nesse mercado, eu fiquei por 6 meses... né? Daí depois eu fui trabalhar no banco como jovem aprendiz também. Na época eu já tinha até recebido uma promoção no mercado, mas aí eu falei, vou voltar a ser jovem aprendiz, porque lá eu vi uma carreira, né? Uma oportunidade de crescimento. Entrei na faculdade com 18 anos. Uau! E o que você foi cursar? Eu fiz administração de empresas primeiro, né? Eu queria fazer estética desde sempre. E minha mãe falava assim que estética não dava dinheiro, que estética era uma... Eu escutei muito isso aqui no podcast de outras mulheres, viu? E ela falava assim, você precisa ter muito dinheiro para montar uma clínica, que de fato, realmente, né, é um grande investimento. Sim. Mas o que não me barrava do meu sonho. Então, mas eu fiz administração de empresas primeiro. O que é interessante nesse ponto que a gente chegou até aqui agora, Carla, eu quero parar e enfatizar para você que está acompanhando a gente, de onde que veio esse porquê? De onde que veio essa motivação da Carla? Porque olha só, você achou o emprego sem sua mãe ficar sabendo, falou, mãe, assina aqui. Já refletiu nisso? Olha, é um bom momento de reflexão mesmo. Eu sempre vi os meus pais correrem muito atrás dos sonhos deles, né? Meu pai sempre, mesmo com essa deficiência física que ele tinha, ele era um destaque na família. Então, ele estava sempre se sobressaindo aos irmãos dele, né? Que tinham toda a saúde e disposição para trabalhar, mas eles não buscavam sonhos, não tinham metas, não tinham objetivos, não sabiam onde eles queriam chegar. Meu pai sempre tinha esses objetivos muito claros. Agora a gente vai construir nossa casa, depois a gente vai fazer, esse é o nosso próximo passo, e a gente vai abrir nossa empresa. E, enfim, ele sempre correu muito atrás disso. Foi esse exemplo, né? Foi exemplo para mim, com certeza. E a importância desse exemplo dos pais na vida de uma criança, né? E é interessante isso, e às vezes até parece que ele sabia que o tempo dele era curto, então ele tinha essa necessidade de estar ali. De preparar, exatamente, é verdade. Sensacional. Eu sempre gosto de refletir nessas histórias, porque eu fiquei olhando para você e fiquei imaginando, falei, cara, de onde que vem? De onde que vem essa motivação, esse foguinho de empreendedor, né? O que é? De onde que vem essa chama? Porque mais cedo nos bastidores a gente falou, tem muita gente que tenta e não aguenta, porque não é fácil. É verdade. Aí 18 aninhos na faculdade, foi fazer o quê? Fui fazer administração de empresa, já estava trabalhando no banco, né? E o banco falava para você ser efetivada, você tem que estar em algumas áreas específicas, né? A contabilidade, administração, finanças. E fui trabalhar, comecei como jovem aprendiz lá, o Posso Ajudar, aquele que você não pode deixar o cliente entrar na agência. E... assim, era desgastante. Os primeiros dias eu lembro que eu ficava 10 horas em pé. Uau. Eu sempre ficava além do meu horário, queria sempre ajudar mais para que eu fosse realmente notada, né, ali dentro da agência. Peraí. Repete de novo. O que você fazia? Eu só podia fazer 6 horas no banco, certo, né? Então, como jovem aprendiz, você tem uma limitação de 6 horas. Eu ficava mais do meu horário, até porque eu ia para a faculdade depois direto do banco, então não compensava eu ir para casa. Eu falei, em vez de eu ficar por aí, eu quero ficar aqui, eu quero ser notada, eu quero fazer uma diferença, eu vou ajudar no que eles precisarem para eu ser notada, para eu ter uma oportunidade. Você fazia mais do que recebia. Exato. E o que aconteceu? Um dia você deu sorte, né? A sorte. Não, eu bato muito nessa tecla. Faz mais do que você recebe, que você vai receber mais do que você faz. É exatamente isso. Muita gente, independente de idade, não entende isso até hoje. E aí você fazia mais horas ali, estava ganhando mais experiência. Eu queria aprender. Eu falava, me ensina. Não, deixa que eu faço para você. Caraca. Um dia eu lembro que o gerente geral da agência, ele brigou comigo porque eu estava lá no Posso Ajudar, não podia entrar na agência, e a faxineira estava limpando a fachada da agência na frente. Eu falei assim, não, me dá a mangueira aqui que eu vou segurar a mangueira para você, vou te ajudar a limpar. O gerente geral veio, nossa, mas furioso. Ele falou assim, o que você está fazendo?
fazendo? Eu posso ser processado, você não pode estar trabalhando na limpeza. Eu falei, então me dá uma função, porque eu não posso mais ficar aqui parada que nem estátua. Cara, e é o segredo da vida, né? É. Minha avó tem 5ª série, é uma mega empreendedora. Minha avó, recentemente eu estava conversando com ela sobre isso. Ela era salgadeira de um restaurante que chamava Chilep, em Goiânia. E eu nasci em setembro, outubro, meu pai foi assassinado, minha mãe era muito jovem. E a minha mãe e a minha avó decidiram abrir o restaurante delas, né, das duas juntas. Eu falo muito com a minha avó, eu falo, vó, a senhora já parou para pensar se a senhora nunca tivesse aberto aquele restaurante com a minha mãe, onde vocês estariam hoje? A senhora nunca ia ter as terras que a senhora tem, nunca tinha comprado os táxis que você comprou, que perdeu por causa do Uber, com todos os erros. Uhum. A qualidade de vida. E dentro dessa história sua, eu vejo um paralelo muito grande, porque eu passei e fiz coisas semelhantes, e eu noto hoje que essa aptitude, essa capacidade de fazer o que precisa de ser feito, de pegar a vassoura no chão quando ela está caída, só não passar por cima do trem ali, trupicar e deixar lá. A gente quase não vê isso hoje. Isso é o que eu falo. Eu falo todos os dias. Personalidade isso. rara. A gente precisa, né? A gente precisa estar atento e a gente precisa de pessoas proativas em todas as áreas. Todas as áreas. Todas as áreas. A gente precisa criar profissionais que realmente olhem para a empresa como donos, né? Porque senão a gente... Não funciona. Não funciona. Não funciona. E, cara, interessante. Aí você ali com 14, 16, 17 anos, fazendo faculdade agora e estava naquela pegada... Com quanto tempo você foi efetivada? Você começou a estudar? Como que funcionou esse processo? Eu entrei na faculdade e logo depois já fui efetivada. Assim que eu entrei na faculdade, já me colocaram... Eles me registraram como caixa, mas eu nunca atuei como caixa. Eu já fui para a parte da gerência, por me destacar na área comercial. Por estar lavando o banco do lado de fora, né? Eu gostava muito de vendas, né? Sim. Eu tinha muita empatia com as pessoas, me colocava no lugar delas, porque elas chegam com dificuldades no banco tremendas, né? E... Eu conheço bem. A gente tem muitas pessoas assim aqui num dos nossos patrocinadores da BRZ, né? É verdade. E aí eu aprendi toda a parte comercial, né? Não sei até hoje, exercer a função de caixa, fiquei registrada como caixa há quase 2 anos. Não sabia nem fechar um caixa. Nunca fechei um caixa na vida. E daí fui sendo promovida, fiquei quase 10 anos no banco. Nesse mesmo banco? Nesse mesmo banco, no Caraca. Santander. Era Banespa, depois virou Santander. Viajei pelo banco, fui para Minas, nessa inserção, ensinar o sistema novo para os funcionários do Santander, do Real depois. E aí a gente foi só deslanchando, né? É uma área muito promissora. O banco, ele te dá muitas oportunidades de crescimento, né? De aprendizado também, aprendizado. Né? E de disciplina, processo. Exatamente. Mas eu sabia desde então que não era aquilo que eu queria seguir. É uma área também muito estressante. Quem trabalha em banco sabe disso. Tá, pera. Agora eu fiquei curioso. 10 anos... E você sabia que era isso que você não queria, mas você estava ali ainda roendo o osso. Estava ali roendo o osso. Porque os benefícios que você tem como funcionário de um banco, naquela época era a mesma coisa que ser funcionário público, né? Uhum. Então, eu conseguia ajudar minha mãe com todas as despesas de casa, pagava mercado para a minha casa, supria as necessidades da minha casa. E eu tinha muito medo de sair dali de onde eu já estava estável para começar algo novo, né? Mas aquela formiguinha, aquela ideia de empreender continuava. Sim, sempre. E eu sempre... Na verdade, eu não tinha nem ideia de empreender. Tá. Eu tinha vontade de ir para a área da estética. Ah, você queria literalmente... Mas, 10 anos no banco, formado em administração... Qual o vínculo que você tinha com estética durante esse tempo? A não ser o que você fazia em você mesmo. É verdade. Bom, eu trabalhei numa ONG por 4 anos. Então, aos finais de semana, eu participava de um projeto que chama Escola da Família. Não sei se você ouviu falar. Não. O que é a Escola da Família? Escola da Família, o governo ele paga a sua faculdade, pagaram minha bolsa 100%, e eu trabalhava aos finais de semana para suprir alguma comunidade. Então, eu trabalhava na comunidade de Itaquaquecetuba. Então, você não tinha nem muito tempo, não, né? Não tinha tempo nenhum. Eu ia para lá todos os finais de semana e eles capacitavam a gente para dar
cursos nessa área para a comunidade. Então, cursos que fossem ajudar essa comunidade a crescer. Sim. Cabeleireiro, estética, manicure. E aí você entrou nisso. Uhum. E aí você aprendeu estética e foi dar curso de estética no fim de semana. Eu aprendi algumas coisas relacionadas à estética, né? Porque a estética é muito vasto, Sim. né? Eu tenho uma tia também que tem um spa lá no Brasil, e aí aos finais de semana eu ia fazer o cabelo, já ficava lá ajudando ela. Você tinha um dedinho lá na água. Sim, e aí ela pedia ajuda, inclusive, na parte administrativa, e eu ficava lá só aprendendo o que ela estava fazendo, né? Que legal. E aí, quando eu me vi, eu já estava ali imersa na estética, né? E quando que você teve essa virada de chave, aquele vral, que você falou assim... Não, aí eu fui estudar, fiz estética. Ah, você foi estudar? Fiz estética, finalmente, Você estava no banco ainda? Tava saindo do banco já, quando eu fiz estética. E vi que era uma área que eu gostava muito, mas não atuei em São Paulo. E aí, quando eu cheguei aqui... Peraí, você estava saindo do banco e você já tinha passado o quê? Quase uns 15 anos já de banco? Eu saí do Santander, fui trabalhar no Itaú Personalité. Tá. E daí eu tive uma outra oportunidade de melhor ainda do que eu já tinha, né? Certo. Fui trabalhar com a classe A do banco, clientes VIPs. E aí eu trabalhava na parte de investimentos. Uhum. Então era uma oportunidade... Aí você ficou indo uns... Quanto tempo que você ficou na bancária? Uns 2 anos mais. Uns 2 anos. No Itaú. Uhum. Então a sua história de banco foi quanto tempo, mais ou menos? Em torno de 14 anos 14? No total. Uhum. Desde estágio, efetivação... Que legal. Investimentos. Eu trabalhei na parte imobiliária também do Itaú, que era uma empresa... Antes de eu ir para o Itaú, eu fui trabalhando numa empresa contratada do Itaú, que era a Crédito Pronto. Sim. Que cuida do crédito imobiliário, né? E aí é só... E aí tá. Aí você estava prestes a sair, começou a fazer o seu curso lá de estética e vral. E de onde que veio essa ideia de vir para a terra do Tio Sam? Então, a violência no Brasil é muito grande, certo. Né? Então, eu sofri um assalto no Brasil, né? Roubaram, né? Roubaram o carro da minha mãe, eu vi uma pessoa sendo morta na porta da minha casa. Eu já estava cansada dessa loucura de banco. Aí você conheceu um valadarense. Conheci um valadarense que abriu a porta da casa, né? As oportunidades. Tinha um amigo que vinha comprar matéria-prima para vender no Brasil. Uhum. E eu falei, eu vou com você, vou ver se eu gosto. Aí você tirou o visto. Tirei o visto certinho, vim pra cá. E ele era valadarense mesmo? Não faço ideia, mas era de Minas. Tá explicado. E aí você veio? Vim pra cá. E pra cá foi onde? Lowell. Você veio pra Boston, Cheguei região? em Lowell no dia da tempestade mais alta que teve em 2014. Não sei se você lembra, neve pra cima, quase 2 metros de altura. Lembro. Eu fiz um iglu do lado de fora de casa. Não tinha onde colocar neve, né? Foi 2 ou 3 pés de neve, um atrás do outro. Pois é, eu cheguei nadando na neve. Você não quis voltar pra São Paulo, não? Eu falei, meu Deus, onde eu vim parar? Segundo dia eu já tava querendo desistir. Não, era muita neve mesmo. Eu tinha recém-formado, eu lembro disso. A gente fez um iglu do lado de fora, a gente fez uma casinha, porque acumulou tanta neve, eu fui cavando um buraco, fiz uma casinha do lado de dentro e durou ainda, tipo, uns 2 meses de neve. Uau, é isso mesmo. Foi loucura. A gente não tem... Desde aquela época não tem tido uma nevasca daquele jeito. Não. Já tem 10 anos já que não tem tido um pega pra capar. Dizem que esse ano vai ser, em 2023 para 2024. O Farmers Almanac falou que vai ser pesado esse ano. Mas todo ano eles falam, né? Então já nem... Tem um livrinho que é muito legal, vou passar pra vocês, pra quem mora na Nova Inglaterra e tá acompanhando a gente, chama o Almanac dos Fazendeiros. É o que prevê o clima da forma mais correta que tem. Os dados deles já vai mais de 200 anos, então a estatística dos caras é bem... É lá de New Hampshire, tá? Ah, ok. Os caras entendem bem o clima daqui. Ok. E aí me conta aqui, você foi pra lá em Lowell. Lowell, 10 anos atrás. Nossa. Você ficou assustado não quando você chegou lá? Um pouco, né? Porque hoje é maravilhoso, né? Não. Tipo, que a UMass cresceu fez, bastante. Tipo, a cidade, os lugares, tá lindo. Mas naquela época... Fiquei um pouco assustada até pelas situações que a gente foi passando, né? Então, primeiro, 2 amigas nos receberam. Um belo dia, por exemplo, elas esqueceram a gente para primeira semana aqui, esqueceram a gente para fora de casa. Porque elas deixavam a chave no potinho, a gente limpava a academia à noite. Chegava 1h da manhã, ficamos para fora. Peraí, quero voltar lá agora.
Então você chegou, foi pra Low, primeira nevasca. Qual que foi o primeiro dólar que você ganhou? Você fazia o quê? Qual que foi o primeiro trabalho? Eu fui para trabalhar na limpeza. Na limpeza? No primeiro dia eu já arrumei um trabalho aqui. Primeiro dia você já foi de help. Uhum. Ajuda. E a mulher já me apaixonou comigo. Fiquei com ela uns 6 meses já tinha trabalhando. Experiência de lavar a agência de banco do lado de Nossa, fora. Falou, vambora. Falei agora, meu sucesso. E aí foi de lá pra cá só história. Mas aí tá, aí você ficou trancado do lado de fora, no frio. No frio. Uau. Eu, meu esposo, o carro não funcionava, o heater. E a gente falou, e agora? O que vai fazer? Ou a gente morre congelado, né? Negativo, menos 23 Só pra explicar graus. pra minha avó que tá assistindo a gente aqui, o carro não funcionava o quê? O aquecedor. O aquecedor, o negócio de esquentar. Não, a gente tem seguidor no Japão, Okay. na Europa. Gente, um beijo pra vocês que acompanham a gente aí, ó. A gente tem seguidores no Brasil que acompanham também. Excelente. Olha que história. É possível, né? E a gente vai chegar no resto da história dela ainda. Então fica ligado aí, não sai não. Ó, curte o vídeo, deixa um comentário. Eu adoro ler os comentários. É muito legal saber que tem pessoas que acompanham a gente de todos os cantos do mundo hoje em dia. Que legal, né? Isso é muito importante. E a gente quer ser inspiração para outras pessoas. Talvez a pessoa está passando por alguma dificuldade nesse momento, né? Ela está do lado de fora, lá no frio. Mas a gente pode... Quando você estiver assistindo isso aí dentro do carro, aí, né, com o radiador estragado, como é que se diz? O aquecedor não estiver funcionando. Calma que vai melhorar. Calma. Começa assim mesmo. E aí, com quanto tempo demorou pra você pegar o seu primeiro apartamento, pra você e seu esposo ter o seu primeiro cantinho? Foram 15 dias. Legal. 15 dias a gente já conseguiu estabilizar. Eu fui morar no Eric de uma casa. E vocês vieram com quanto de dinheiro no bolso? $500 que no... A gente quase chegou sem nada, porque o nosso voo demorou 30 horas para chegar em Boston por conta da nevasca. Uau. Então eu ficava indo de aeroporto para aeroporto. Eu quase gastei todo o dinheiro com a comendo. Comida do aeroporto. Então eles... E como eu não falava muito bem inglês... Então você não tinha plano B, era plano A ou plano A? Tinha que funcionar. Empreendedora nata. Uhum. Porque a vida do empreendedor é isso, é plano A ou plano A. Chegamos, eu falei assim, eu preciso de um emprego para ontem. E o meu esposo também, ele, coitado, ele tava como executivo de contas da Allianz Hotel. Chegou aqui e foi rapar neve. Falei, meu Deus, matei o menino. Falaram pra ele colocar uma meia, um saco de plástico e outra meia também, que o pé não congelava? Não falaram nada disso. A gente foi no Walmart, comprou aquelas roupinhas bem fininhas, que falaram que era pra colocar por baixo da roupa, e foi o que ele foi pra rapar neve. Coitado. Ele voltou com os cílios congelados, a touca congelada, tudo congelado. Falei, eu já passei por essa também, só porque na minha eles falaram que se você colocasse uma meia, um saco de plástico e outra meia, molhava só a meia do lado de fora. Congelou tudo. Você tá louco, é porque o pé soa, fica pior ainda a situação. Só quem já passou que sabe. História de imigrante, isso é pra outra hora. E aí, tá, você ficou na limpeza por quanto tempo? Eu acredito que uns 8 meses eu fiquei na limpeza. Eu logo engravidei, então eu cheguei aqui, minha mãe ficou maluca, porque eu cheguei, pouco tempo depois já estava grávida. Foi planejado? Não. Aconteceu. Mas eu sempre... Diz a minha mãe que eu sempre disse que eu teria uma americana, uma filha americana. Ela estava esperando o lugar para nascer. Não, sensacional. Aí quando nasceu, sua mãe, filha única, primeira neta. Exatamente. Minha mãe não tinha como ver, ela em pânico de avião. Eu nunca tinha trocado uma fralda na minha vida. E sua mãe veio? Não veio até hoje, tadinha. Ela não conseguiu visto. Mas são coisas que a gente faz a gente aprender, sim, né? Muita gente acha que é fácil, né? Vários velórios perdidos, aniversários, nascimentos, casamentos. Essa vida aqui não é fácil também. Não é fácil. Não. A gente vai se testando todos os dias, né? E ficando mais forte também todos os dias. O que não te mata te fortalece, é bem isso. Aí você aprendeu a trocar fralda. Qual que é o nome da pequenininha? Maria Eduarda. É a única? É. Tá seguindo os passos da mãe. Isso, ela é empreendedora nata. E aí você tirou um tempo pra ficar com ela? Como que foi? Tirei um ano pra ficar com ela, né? E
eu falei assim, eu não posso ficar parada, eu tinha acabado de chegar. Eu falei, eu preciso fazer alguma coisa nesse tempo. E o que dá para mim fazer? Fui para a internet pesquisar o que eu podia fazer nesse tempo em casa com uma bebê. E eu não tinha muitos contatos, né? Hoje eu conheço, graças a Deus, conheço muita gente, né? Eu tento ajudar ao máximo as pessoas que chegam também. Certo. Mas eu não tinha muita ideia do que eu poderia fazer. E daí eu fui... comecei a ser babysitter. Comecei a olhar crianças em casa. Eu falei, vou olhar a minha e vou olhar mais 3, 4 crianças aqui que vai dar pelo menos para pagar o aluguel. Boa. E foi o que eu fiz. E deu certo. Graças a Deus deu certo. E depois disso, qual que foi o próximo passo da Carla? E daí, nesse tempo, eu em casa, eu já estava estudando, né? Já estava... como que eu poderia tirar minha licença aqui nos Estados Unidos para atuar. Eu vi que a minha... Naquela época, há 10 anos atrás, o State Board, que é o board que regula a estética aqui em Massachusetts, ele não permitia as transferências de licença de outro país para cá. Hoje já é diferente. Hoje você consegue fazer essa transferência sem nenhum problema. Mostra a experiência e tal, Sim, né? você valida a sua certificação, traduz os diplomas e fica fácil. Consegue, Mas né? naquela época não era tão simples. Então eu tive que estudar tudo de novo, né? E eu fiz estética, fiz pós-graduação em estética científica, e aí comecei do zero. Aqui a estética na época era 300 horas apenas. Eu falei, nossa, 300 horas eu vou tirar em 6 meses eu já tô com a licença. E foi o que eu fiz, estudei o primeiro passo. Na escola que eu estudei, eles viram o meu currículo, né? Viram que eu já tinha alguma experiência na área, já tinha estudado a respeito. Eu também lecionava nessa ONG que eu falei. Então, eles me convidaram para ser professora de estética lá quando terminou o meu curso. E aí a pergunta que eu faço para você é... 300 horas, quando você escuta isso, tem gente que não tem paciência, né? 300 horas é muito tempo, não quero fazer. O que acontece? Hoje são 600 horas, né? Aumentou um pouco para se equiparar aos outros estados que a gente tem aqui. Mas é quase que nada perto do conhecimento que você vai buscar no dia a dia, que você precisa aprimorar depois que você sai dessa classe, porque 600 horas é o básico do básico. Você vai aprender muito sobre anatomia, vai aprender sobre pele e tal, só que as matérias mais avançadas você só vai aprender depois que você pegar essa licença, essa primeira licença. Então o negócio é mais complexo, não é só você chegar lá e misturar o trem e passar no rosto dos outros, não. Não é só passar creminho, não. Porque tem muita gente que fala, é bobeira, né? Isso é simples, é fácil. Você já viu aquele negócio? Você já viu aquela figura que é engraçado? É uma moldura de cavalo de madeira. Fala quando o cliente pede mais barato. Eu fiz uma dessa quando eu cortei o cabelo do meu filho. Quando o cliente pede desconto, eu cortei a cabeça do menino e ficou parecendo uma cuia. Misericórdia. Ficou redondinha. Eu virei cabeleireiro pela primeira vez. Fui inventar de cortar o cabelo dele, estraguei. Ai, meu Mas Deus. assim, 600 horas, né? 600 horas é... Quando você pensa em lidar com uma pessoa, com a aparência de uma pessoa, quanto mais experiência você tem, melhor. Melhor, exato. O que você falaria para uma pessoa que fica intimidada por esse tempo? Primeiro, ela tem que dar o primeiro passo, né? Se você não existe idade para começar. Eu já tive alunas de 50, 60 anos e me orgulho muito delas porque elas são inspiração para muita gente, principalmente para a classe em si, quando a gente tem alunos mais velhos. E não existe... nunca é tarde para você começar. Você precisa começar e você precisa acreditar que os seus sonhos podem se tornar realidade, né? Show. Se você começar ontem, você já está atrasado. Então, tem que começar o mais rápido possível, porque aí é um dia depois do outro e quando você vê, você já terminou. Sensacional. E aí você começou a colocar suas horas, caiu para esse sonho seu, esse sonho que demorou quanto tempo para você executar ele? Quase o quê? Quase uns 18 anos, né? Pois é, muito tempo. Rentabilizado, quase 20 anos. Eu trabalhava filantropicamente, né, de graça. Então, realmente... mas a gente não pode desistir por conta disso, né? Você tem que ter metas. E eu fui baseada no
que eu descobri os meus propósitos, sabe? E qual que é a importância disso? Eu vejo muita gente falar sobre propósito hoje e modinha, virou uma moda, né? É modinha. Então todo mundo fala sobre isso. Muito coach aí com o microfone da Madonna. Mas tem que ser sucesso. algo que está realmente dentro de você, que vai te motivar, que vai fazer você levantar da cama, que vai ter o brilho nos olhos, que vai fazer... Porque muita gente hoje está entrando na estética por conta de dinheiro, ou porque não... cansei de limpar a casa, não quero mais limpar a casa, vou fazer estética porque é uma profissão bonitinha, né? Então, o meu propósito é servir pessoas. Eu amo servir, eu amo fazer essa entrega, eu amo fazer as pessoas se sentirem melhor, mais bonitas, cuidar delas. Eu também sou massoterapeuta, então eu quero colocar a coluna no lugar, quero aliviar as dores delas. Então, quando a gente acha o motivo pelo qual, acho que fica mais fácil. E é uma das perguntas que eu faço para as meninas no primeiro dia de aula. Né? Você sabe qual que é o seu propósito, você sabe por que você está aqui, o que você pretende com a estética, né? Porque fazer por fazer fica vago, eu acho que sem sentido. Não tem sentido. E tem tanto empreendedor que se sabota fazendo o que está dando certo para o outro. E a pessoa fala assim, compadre está ganhando dinheiro com aquele trem ali, eu vou lá fazer. Exatamente isso. Aí a pessoa não vê e fala assim, cara... Eu tenho aptitude para fazer isso. Eu tenho vontade, eu tenho prazer. Eu gosto. Eu falo muito da minha experiência com funerária. Eu saí do banco, sabe? Eu estava em banco de investimento. Achei uma necessidade, que é o traslado funerário. O brasileiro ele se encontra aqui, envelhecendo, vem a óbito, não tem plano funerário. E é uma bagunça, vai pro GoFundMe ou na igreja. Vira aquela confusão. Então, lancei a primeira empresa, Padref, Paz Divina Repatriação Funerária. E o plano funerário foi um desastre. Torrei a minha herança, tentando provar o conceito. Não sabia o que era MVP, então gastei muito mais do que eu deveria. Falta de conhecimento. Foi um MBA caro, aprendi ali. E aí me acabei enviando o corpo. Porque o operacional, a demanda existia. Eu comecei a me envolver com consulados de fronteira, consulados do Brasil, consulado na Europa. Só que... E dava dinheiro. Dá dinheiro. É um ótimo negócio. Só que cada caso, cada foto de passaporte, cada foto dentro de um caixão, dentro de uma urna, me incomodava. Eu não conseguia desligar depois que eu fechava a pasta. E foi aí que eu falei, cara, isso não é pra mim. E com essa experiência eu passo muito para outros empreendedores, é o que você falou. Se você não tem esse autoconhecimento do seu emocional, de que você tem estômago, se você aguenta, pode dar muito certo, vai te dar dinheiro. Mas não vai te dar prazer. Em breve, isso vai te matar aos poucos. E vai ser só mais um, né? Vai ser só mais uma empresa. Você não quer ser só mais uma, você quer fazer a diferença na vida das pessoas, né? E não deu certo. A minha não deu certo. E se você colocar repatriação funerária no Google, a gente ranqueia em primeiro lugar. Uau! Não, construir o ranqueamento da empresa, a gente está ranqueado global. E o mais interessante da Padref é isso. Não foi prazeroso, passei para um sócio que não gosta do que faz também, e a empresa não vai para frente, não funciona. Porque você não acredita no que você está entregando. E aí um dia veio um cara de São Paulo, Silva Santos Grupo, cara, ama o que faz, e começou a expandir nos Estados Unidos. E o que eu fiz? Eu ajudei ele a expandir dentro do mercado que não é nem meu. Então volta aquele outro ponto seu. A importância de você dividir conhecimento. E aí, com quanto tempo demorou para você cair para essa ficha sua? Porque você começou a ganhar experiência, depois de 20 anos você voltou, tá ali fazendo. Com quanto tempo que você abriu sua clínica e com quanto tempo que você decidiu dividir conhecimento? Demorou um pouquinho, porque não adianta nada você querer, por exemplo, você falou de fazer, você vai o conhecimento ele é tão importante, né? Mas a prática é muito mais. Não adianta ter diploma se não tem as manhas. Não, eu vejo muita gente com vários diplomas na parede sem prática, experiência clínica, que fazem muita besteira, porque cada cliente chega pra gente com um caso diferente, né? Você quer abrir uma loja de hot dog sem nunca ter feito um hot dog, não vai dar certo, né? E a estética é isso também. Então, eu trabalhei em três empresas, uma delas americanas, né, spas.
Conheci ali todos os produtos que estavam sendo acessados, vi coisas que eu gostaria de ter na minha clínica e coisas que eu não gostaria, né? Práticas clínicas que eu não gostaria de ter na minha clínica. Fui pegando experiências, que é uma das coisas que eu passo na minha mentoria também. Hoje eu sou professora e mentora de algumas alunas, preparo elas para o mercado de trabalho, para elas realmente terem uma oportunidade diferenciada e não sofrerem as dores que eu tive que passar, porque a gente, às vezes, até humilhado, né? Você vai trabalhar... eu fui muito humilhada em algumas clínicas, onde até a água... eles queriam cobrar. Era 25 centavos para você tomar um copo de água. Uau. Como funcionário, imagina. Uau. Então, são coisas que realmente eu não quero que as minhas alunas passem, que eu quero que elas pulem essa etapa, né? Que elas saibam se colocar no mercado como profissionais. Os parabéns. Porque tem muita visão, né? Que eu sofri, eu tenho que passar o sofrimento para frente. E não é necessário. Tem que ser o oposto, né? A gente uma aqui para ajudar a outra. Eu já criei diversos grupos que realmente de ponte, né? Que a gente tem que ser ajuda mesmo umas das outras. O spa que eu atuo hoje, ele é eu falo que é a casa da esteticista, porque a gente tem desde mentorias, produtos, tudo para preparar. E se elas tiverem qualquer dúvida, elas podem ligar para a gente. Não importa o produto que elas têm, ou se elas vão comprar ou não o meu serviço. A gente está lá para assessorar, porque eu quero que a brasileira, o nome das brasileiras, se eleve ao maior grau possível, né? Porque quando a gente ouve falar mal de brasileiro, dói. Né? A gente eu vi brasileiros aí na estética sendo presos por efetuarem coisas ilícitas, né? Tá fazendo mau uso da profissão. Então a gente não quer realmente que isso... E suja o nosso nome lá fora, né? Hoje, se você parar para pensar, são 650 mil brasileiros aqui no estado de Massachusetts, fácil. E... nossa, tem um efeito enorme no nosso nome. Eu acredito muito no que você falou, que a gente tem muitas pessoas boas. E acredito também que a gente tem muitas pessoas mal informadas. Porque hoje você tem um problema diferente do que a gente tinha 10 anos atrás e até 20 anos atrás, que é a informação. Há 10 anos atrás, a gente não tinha tanta informação igual tem hoje. E hoje você tem excesso de informação. Qual que é o impacto de excesso de informação nessa indústria sua? As pessoas ficam até confusas, né? Elas não sabem qual caminho seguir, qual o melhor caminho para seguir. E aí acaba dando um nó, a pessoa pega toda a informação e ela não sabe como agir, como colocar isso na prática. Então, é importante você ter uma pessoa que você possa tirar as dúvidas que você tem e que te direcione, porque às vezes a pessoa precisa também de um direcionamento, né? De um caminho. Peraí, deixa eu sentar com você, deixa eu estudar. O que você gosta de fazer? Porque você fazer por fazer não vai fazer nada, né? Então, se perguntar, se auto-perguntar o que você gosta de fazer, em que mercado que você gosta de atuar. Eu tenho meninas que chegam lá na sala de aula, vai fazer aula de UX, elas falam, eu não faço isso de jeito nenhum, sabe? Assim, então estão na profissão errada. Tem que gostar, né? É muito importante isso. Qual que é a metodologia que você usa para ajudar essas alunas suas a chegarem nesse ponto de autoconhecimento? É somente através da experiência ou você bate um papo com elas? Como que funciona isso? Não, na verdade elas ficam 40 horas, né, comigo na vivência clínica, e eu falo que se elas não estiverem prontas, eu não libero certificado nenhum, não fica a mentoria, eu estou explicando agora, né? Sim. Então, assim, preparar. Primeiro passo é sentar e entender o que elas precisam, qual que é a visão delas para o futuro, o que elas almejam, quais são as metas. Às vezes elas chegam para a gente até sem metas, não sabem nem o que elas querem, o que elas estão buscando. A gente faz elas olharem para o futuro de uma forma diferente, né? Entender. Vivência clínica, porque às vezes você acha que você gosta de uma coisa e aí quando você vai atuar, você não gosta daquilo, né? Então, isso acontece muito na massagem, por exemplo, porque é um trabalho desgastante, é cansativo, você vai passar o dia inteiro em pé, você vai expor muito, é um trabalho braçal, né? Então, é muita força que você precisa colocar ali. Se a pessoa está disposta a passar por isso, né? Porque... Exato.
Tem aquela ideia elegante, mas ela esquece do dia a dia, né? Uhum. E aí vai tirar o medo delas também, porque muitas, quando chega cara a cara com o cliente, começa a tremer. Fala, ai meu Deus, e agora? O que ele tá falando? E aí a gente tira esse medo, coloca elas frente a frente com o cliente, ajuda, analisa junto. Eu pergunto muito para elas quais são as etapas que elas acreditam que elas precisam seguir naquele protocolo do cliente, para ver se elas têm noção ali do que estão fazendo. E aí a gente vai estruturando tudo até que elas realmente estejam prontas para atuar sozinhas. E você acredita que essa personalidade que tem essa dificuldade de adaptação com o cliente, ela pode se dar bem nesse ramo ou ela tem que se desenvolver mais? Qual que é a sua sugestão para essa pessoa mais travada, mais introvertida? Todas as pessoas têm... eu acho que quando a gente treina, né? Para mim, o sucesso é você fazer pequenos esforços diários todos os dias, né? Uhum. Então, ao longo de um certo tempo, você vai se tornar melhor naquilo que você está fazendo. Uhum. Né? Um atleta, ele precisa, para ele arremessar, eu fui a uma palestra do Oscar e ele falava que todos os dias ele treinava cestas, 300 horas. Se fosse fazer um filme da vida dele, era um filme triste, monótono, porque ele estava lá arremessando cestas. A gente, quando quer ser melhor, a gente tem que treinar todos os dias, incansavelmente. Para chegar lá. Para chegar lá. Então, todo mundo é possível de ser o melhor profissional na área que quer trabalhar. Desde que ela treine, desde que ela se dedique, desde que ela se especialize. Comunicação, como você falou, a pessoa ser tímida, introvertida, ela também pode treinar isso. Eu, quando comecei a fazer podcast, eu tremia mais que tudo na vida. Falar em público às vezes ainda me pega, é um tabu, né? A gente fica nervoso. Mas de tanto treinar e de tanto arriscar, porque o medo ele acaba bloqueando a gente. Sim. Então, a gente não pode deixar o medo dominar e vai com cara e a coragem que dá certo. Adorei o que você falou. Eu te fiz essa pergunta porque você trabalha com isso todos os dias e tem muita gente que fala, não é pra mim porque minha personalidade é fechada. Tem um livro, Susan Cain, que chama Quiet, O Poder do Introvertido. E, cara, esse livro é sensacional, super recomendo pra todo mundo que tem um filho introvertido, que tem um esposo, uma esposa, ou se você é introvertido, vai lá, assiste o TED Talk. Porque hoje a gente vive num mundo que não cala a boca. Várias pessoas falando, várias pessoas escrevendo, poucas escutando e poucas lendo. E muitas assistindo também, né? Porque tem muita produção de conteúdo farofa aí fora. E aí tem muita gente super capacitada e insegura. E tem muita gente super segura e incapacitada. Exatamente. Então, assim, como que a gente encontra essas pessoas e empodera elas ou eles, né? A falar assim, cara, poxa, você é capaz. E a Susan Cain faz um ótimo trabalho com esse livro, com esse TED Talk. Eu sou bem crítica, né, com as alunas. Eu sou muito crítica, elas sabem disso. Elas me chamam até de chata de vez em quando. Porque enquanto não tá bom, eu não vou falar que tá bom, né? Mas se tá bom, eu vou elogiar e vou falar, cara, você tá fazendo um trabalho incrível, tá maravilhoso. E quando elas ouvem isso, elas não acreditam. Porque às vezes elas se cobram tanto que elas não conseguem ver que o trabalho delas realmente está incrível, sabe? Sim. Então, é isso, levar autoestima para elas, né? Fazer elas acreditarem que elas podem realmente. Que elas são capazes. São capazes, que de tanto treinar, o trabalho vai ficando incansavelmente cada vez melhor. E é um olhar diferente que a gente tem de fora, né? A gente olha do macro, elas estão ali na caixinha, que às vezes elas não conseguem olhar no espelho. E é um trabalho importante que a gente faz na vida das pessoas, né? Qual que foi a importância de educação na sua vida? Total, né? O que você falaria pro imigrante recém-chegado aí que fala, tem que estudar? Não. Pra que eu vou aprender inglês se existe o Mineirão? Não, a educação ela é o ponto principal para você alavancar e para você se estabilizar em qualquer área que você queira seguir, né? O inglês, ele abre muitas portas, né? Porque as pessoas se limitam, eu vejo isso muito nos imigrantes aqui, elas se limitam muito por conta do inglês. É uma das primeiras coisas que eu falo, que a pessoa tem que chegar e já tem que se meter de cara, pelo menos se não fala inglês, vai falar inglês, começa a aprender.
não tenha medo, porque isso você se trava e o americano ele está querendo se comunicar da forma como você conseguir, né? E aos poucos isso vai se desenvolvendo como uma criança, né? Quando ela aprende a falar. E diversas áreas, todas as áreas é necessário a educação, você vai se especializar, a gente não precisa saber tudo, mas a gente precisa saber um pouquinho de tudo, pelo menos para você não ser enrolado no dia a dia, né? Você vai precisar, para você ser empreendedor, você precisa saber de contabilidade, você precisa entender um pouquinho de marketing, você precisa entender de gestão, a gente vai aprender a lidar com pessoas, né? A empresa não vai para frente se você não tiver essa conexão com as pessoas que trabalham do seu lado, né? Então, todos os dias eu estou aprendendo, tudo que eu sei, nada sei, né? Então, todos os dias é um aprendizado novo, eu aprendo muito com as alunas também, e a gente vai evoluindo, né? Estamos aqui para isso, né? Vai crescendo, né? E aí, outra pergunta que eu tenho para você, porque essa jornada empreendedora, ela é muito solitária, mas você tem seu esposo, tem sua filha, tem a família, né? Qual a importância do apoio familiar nessa jornada? Olha, é o principal. Eu falo que é meu alicerce, é minha base, né? Porque se você não tem uma família bem estruturada, um lar que você tenha paz, né? Porque eu vejo muitos lares aí sem paz, a pessoa não tem vontade de ir para casa. Eu tenho colegas de trabalho que não têm vontade de ir para casa. Ela quer trabalhar, você não sabe o porquê disso. Porque às vezes a pessoa não tem esse aconchego quando ela chega em casa. E uma pessoa para te impulsionar, para te empurrar. Isso também com as alunas, a gente ouve muitos relatos, né? Então tem muita gente sendo assediada dentro de casa, os maridos às vezes colocando a mulher para baixo porque eles acreditam que se ela subir de cargo ou se ela tiver um destaque na área profissional, elas vão largar eles aqui. Aquela insegurança emocional. Insegurança emocional. Então, assim, você ter um ambiente familiar bem estruturado como base, que te apoia, vai te impulsionar para frente. É o ponto 1, é a chave, né? Eu acho que é isso. Super importante. Aquela parte agora espiritual, né? Longe de casa, longe da família. Graças a Deus tem tecnologia hoje. Qual a importância dessa conexão espiritual nessa jornada empreendedora? Olha, Deus, ele é tudo na minha vida. Ele é o meu maior mentor, né? Eu falo que eu trabalho para ele. Eu não vejo eu como dona da empresa. Eu vejo ele como o dono e eu trabalho para ele todos os dias. Então, eu peço sempre para que Deus me direcione, né? A gente lida com muitas pessoas no dia a dia, então a gente tem que ter direcionamento das palavras que a gente vai usar, né? A gente pede orientação todo o tempo, é Ele que guia os meus caminhos, né? E rege tudo. Eu até me emociono, posso falar de Deus, que eu me emociono. Tudo é para Ele e por Ele, é isso aí. E aí você falou a palavra-chave, que a gente vai chegando aqui no finalzinho. Qual a importância de mentores na vida de um empreendedor? Olha, pessoas, total também, a gente precisa seguir pessoas, né? Ter pessoas como exemplo. E no começo é sempre difícil, você não sabe qual caminho você vai seguir. Então, se você tem alguém que possa te inspirar, que possa te auxiliar. Eu tenho alguns mentores na área da estética também, que me impulsionam, que eu realmente vejo eles assim, eles querem o bem do outro, né? Então, eles querem que você cresça. O mentor, ele tá ali para te apoiar, para te ensinar, para puxar a sua orelha quando preciso. Então, é muito importante você ter pessoas a quem seguir, né? E isso faz muita diferença. Pessoas de confiança, pessoas de caráter, isso é muito importante. Ajuda muito, né? Mentoria, acho que para mim é tudo, né? É um dos fatores que, sem dúvida nenhuma, não leva só o imigrante a ter sucesso na terra de Tio Sam, mas leva o ser humano a evoluir mais rápido. E aí agora a gente encerra aqui com as penúltimas perguntas. Qual a importância do desenvolvimento emocional, da inteligência emocional, para ser um empreendedor de sucesso? Uau, essa é uma boa pergunta.
Inteligência emocional é você saber se colocar perante as situações de adversidades, né? No meu ponto de vista, eu acho que assim vão surgir, sempre vão ter problemas, né? E você tem que saber como lidar com os problemas. Até um livro recentemente que fala que se você quer saber o caráter de uma pessoa, coloque ele numa situação de conflito, né? Então, quando a gente tem inteligência emocional para sair, para lidar com os problemas, desafios e inúmeras situações que vão ocorrer, isso vai te trilhar por um caminho mais seguro, né? E isso a gente só aprende vivendo, né? A gente pode ler milhões de livros. Conforme você vai vivendo, as situações vão te preparando para um caminho melhor. Eu acho que é por isso que o exército tem nesse processo a gente fala do drills, né? Porque você passa ali naquele processo do drill e ali você vai se formando e vai se condicionando para aguentar essa pressão, para quando acontecer aquilo, você vai praticando aquele momento. Faz sentido, faz muito sentido isso. Porque você... Viver na prática, né? Eu me sabotei a minha juventude inteira. Então, assim, quando eu falo me sabotei, eu não tinha inteligência emocional, não tinha capacidade emocional para ser liderado ou liderar pessoas, coloca desse jeito. E eu não consigo imaginar como que o ser humano passa por toda essa fase da vida sem se desenvolver. É esse esposo tóxico que tem medo da esposa ser maior do que ele. Ou aquela esposa que não confia que o esposo pode ser o que ele vai ser. É a primeira pessoa a diminuir a pessoa dentro de casa quando tem um sonho. Isso tem a ver mais com a insegurança das pessoas, com como elas foram criadas, né? O ecossistema que elas cresceram ali e como que elas não conseguem se libertar. E aí muitos tentam, né, esse voo de galinha a tocar seu próprio negócio todo quebrado e vai quebrar o negócio também, porque não adianta. A gente fala que o seu Tax ID Number aqui está vinculado com o seu social. E não adianta, o seu EIN está vinculado ao seu Social Security. Se o social está quebrado, o Tax ID vai quebrar. É fato. Isso que você mencionou assim, a pessoa não está pronta internamente, né? Como que ela vai preparar outras pessoas ou uma empresa para seguir aquilo? Não tem, fica difícil. Como que você vai liderar alguém? Não tem como, entendeu? Tipo, você vai fazer o quê? Você vai mandar? Tem um ditado que eu nem lembro, eu sou ruim com esse negócio de ditado, mas manda quem é louco. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Um negócio desse jeito, não é? Como é que é? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Isso aí hoje em dia não funciona mais, não. Não adianta, isso aí é temporário. E pagar bem também não resolve o problema. É verdade. Se dinheiro resolvesse o problema, não tava na dor que tá. O tanto de dinheiro que a gente deu para Al-Qaeda lá. Quase 3 trilhões de dólares, a gente não resolveu o problema. É verdade. Então, dinheiro não resolve o problema. Não. Sensacional. Eu acredito, inclusive, que a maior riqueza que a gente possa ter é ter paz, né? Imagina, você falou da Al-Qaeda. Eu acho que todas aquelas pessoas trocariam tudo por ter uma vida em paz. Ter um parquinho para levar as crianças, entendeu? Um lugar tranquilo para viver. Pô, você cresceu em São Paulo mais do que você sabe. Olha aquela loucura que tá acontecendo lá agora em Santos, entendeu? Pois é verdade. Pauleira. E aí a gente chega pro final, a pergunta do final do pod. Você que já viu de tudo e um pouco aqui, tem acesso a muitas pessoas ricas, americanas, brasileiras. Riqueza é uma coisa muito diferente quando você traduz de português para inglês. Wealth in English means something completely different. Riqueza para o americano é completamente diferente. Qual que é a definição de riqueza para você? Olha, se você me perguntasse isso antes da pandemia, talvez eu até responderia dinheiro, né? Mas eu acredito que depois de tudo que a gente já viveu, a saúde ela é um dos pontos principais, né? Deus em primeiro lugar, óbvio, mas com saúde, né? Você pode alcançar o que você quiser, porque você vai ter todos os dias você tem um novo presente, né? Para você batalhar, para você correr atrás dos seus objetivos. Então, é o aqui e agora, né? Todos os dias a gente vive o aqui e agora, né? Então, a pessoa, às vezes, ela fica com a cabeça lá no futuro, ela não está... No presente. Não está no presente, não está vivendo. Exatamente. Então, eu sou super culpado disso dentro do trabalho. Porque eu acho que eu consigo fazer 5 coisas ao mesmo tempo e aí eu faço uma muito mal feita e as outras 4 caem. E eu brinco que o pessoal tem que tomar muito cuidado. Essa resposta sua é sensacional.
ter saúde para desfrutar o aqui e agora, todos os dias. E presença, né? Tá Uhum. presente. 100% presente em cada momento, né? É o tempo de qualidade. Tem um livro maravilhoso que eu li uma vez e tenho que ler ele de novo. Foi recomendado esse ano. Chama O Poder do Agora, The Power of Now. Uau. Fala muito sobre isso, sobre presença. Uhum. Tô nesse projeto agora de deixar o celular de lado quando eu tô com os meus filhos. Que a pior coisa que tem é isso aí. É o maior vício, né? Uhum. Estar presente. Que linda resposta. Obrigado por dividir todo esse conhecimento aqui com a gente. Espero que tenha gostado. Eu amei. Eu que agradeço, gente. É um prazer enorme. Já sou fã do Thiago, né? E eu espero, assim, que você cresça imensamente, que você possa levar ainda mais esse conhecimento, esse trabalho que você está fazendo para os imigrantes que estão chegando aí. Olha quanta informação importante que ele está dividindo, né? A gente gostaria de ter tido isso lá atrás já. Imagina. Ia poupar a gente de muitos percursos mal cometidos. Pelo menos quando você chegou já tinha YouTube. Ah. Na minha época não tinha. Obrigado. Muito obrigada, Thiago. Muito Obrigado sucesso. Que Deus abençoe todos os dias, viu? Pra você também. Obrigado pelo seu tempo, gente. Se você gostou, curte, comenta, segue ela, vai estar aí, ó. E se você sonha em entrar na indústria de estética, troca figurinha. Lembra que a gente falou de mentor? Olha a mentora disponível te esperando. Sem vergonha, manda um oi. Falou e sumida, tudo bem? Te achei no podcast. Obrigado, Obrigada, viu? gente. Até a próxima. Até. Valeu.